Paz, família no barco. Gostou? Rapaz, assustei. Tá no ar mais um No Barco Podcast, diretamente aqui do estúdio No Barco, em Guarulhos, para todo o Brasil e para o mundo. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Queria agradecer você por estar conosco mais uma segunda-feira, aqui nessa mesa de partilha, de conversa. Olha só, vamos falar bastante hoje sobre formação humana, sobre o discipulado, o caminhado jovem na igreja, a condução do povo de Deus por parte das lideranças leigas na igreja. Então, se você se interessa pelo assunto e sabe que se interessa por ele, copie o link e começa a compartilhar aí nos seus grupos da paróquia, principalmente para as pessoas que lideram outras pessoas, tá bom? Então, faça esse gesto aí de evangelização. Antes da gente receber de maneira formal a nossa convidada, eu queria deixar um recado extremamente importante para você que quer economizar dinheiro em sua conta de energia. Se você é um seguidor assíduo aqui do No Barco, então você já ouviu falar, já conhece a Jacob Solar. A Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica, é quem nos ajuda desde o começo do No Barco a navegar, tá bom? Então leve essa solução de economia, por exemplo, para sua paróquia, para sua comunidade, para sua empresa. A Jacob Solar garante que fazendo a instalação das placas fotovoltaicas, você consegue alcançar uma economia de até 95% da sua conta atual. Então é um investimento para trazer economia. Talvez você diga assim, Everton, mas é muito alto, é muito caro o investimento. Faça o seguinte, meu amigo, entre em contato com a Jacob Solar, peça um orçamento, converse lá com o Jacob e ele vai te dar o direcionamento da melhor forma de fazer isso para que você consiga alcançar essa economia, tá bom? Então fica aí o recado. Mais um recado bem rápido também, você que é pai tem uma responsabilidade muito grande em encaminhar os seus filhos para o céu. Eu sempre digo que dar fralda não é o mais importante, dar uma casa confortável ou a oportunidade de estudar nas melhores faculdades não é o mais importante. O mais importante é que você, enquanto pai, consiga encaminhar ou dar condição para que seus filhos conheçam de fato a Deus. O problema é que muitas vezes a gente faz isso, faz a lição de casa, mas quando o nosso filho chega na escola, aqueles valores que a gente ensinou em casa eles são subversidos lá na escola, no ambiente acadêmico. Então, é muito importante que ao escolher uma escola, você escolha uma escola católica. E aqui em Guarulhos a gente tem uma opção, temos uma parceria com o Centro de Fé e Lazer Dom Bosco, tá bom? Então, faça o seguinte, se você mora em Guarulhos, Zona Norte de São Paulo, divisa ali com Guarulhos, na região, e está procurando um lugar para colocar os seus filhos para estudar, fica aí uma dica, Centro de Fé e Lazer Dom Bosco, o recado tá dado. Fabiana, seja bem-vinda. Muito obrigado, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Prazer é meu e também do João. Que bom. O João que tá aqui no bastidor, tava intercedendo há muito tempo para que a Fabiana viesse. Ele gosta de você, viu? Que bom que ele gosta de mim. Eu gosto dele também. Ele é jovem. É, jovem, né? É. A gente vai tentar acabar aqui com a imagem do jovem na igreja. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o papel do advogado do diabo e a Fabiana vai falar, não, o jovem é bom. Pode deixar, com certeza. Tá? Todos serão convencidos disso. Então, tem que ter alguém para fazer o contraponto, né? Senão não tem sentido. Isso. Então, eu trabalhei muito tempo com jovem, dedicado só ao jovem. Hoje ainda, né? Então, muitos convites para pregar é para jovem, né? E tenho percebido em mim uma limitação para lidar com o drama da juventude. Então, espero ser convencido por você. Nossa, que responsabilidade. Tá vendo? Mas vou tentar, pode deixar. Ô, Fabiano, faça as honras aí, diga de onde você veio, né? Quem é você? Eu acho que você vai saber se apresentar para o público melhor que eu te apresentando. Então, por favor. Tá ótimo. Bom, eu sou Fabiana Dias, sou casada com meu marido Ariderso ali, há 26 anos. Temos 3 filhos já, Tiago, Júlia e Ana. São todos maiores de idade. Foi 4, hein? Foi não? Não, 3. Você falou 4 nomes. Tiago, Júlia e Ana. Ah.
Sou casada já há 26 anos, né? Sou consagrada da comunidade de Aliança Cristo Libertador, sou moderadora geral da comunidade, sou formadora humana, formadora pessoal e, além disso tudo, sou terapeuta, né? Como profissão, eu sou professora, sou pedagoga e fiz pós-graduação em orientação educacional. Trabalhei muitos anos com jovem, 9 anos da minha vida trabalhando com jovem, dentro do ensino médio da escola, Colégio Salesiano, lá em Santana. E para mim é uma alegria lidar com jovem, lidar com o ser humano, lidar com a criança, com o adulto, com família. Ser humano é algo especial. Mas enquanto formadora da comunidade, você acaba tendo que lidar com todas as idades ali, porque tem gente de tudo quanto é idade lá na comunidade, né? Sim, todas as idades, exatamente. Mas e aí, então, tem um direcionamento específico para cada fase ali? Assim, dentro da comunidade, qual o papel como formadora que você exerce ali mesmo? Olha, dentro da comunidade, é assim, normalmente a gente identifica aquilo que é próprio do formador. Por exemplo, eu tenho o dom de trabalhar com jovens. Eu gosto de trabalhar, na verdade, assim, com coisas difíceis. Eu gosto de coisas difíceis. Então, para mim é um desafio. Se eu vejo que tem um jovem com muita dificuldade, que chega na comunidade com muitos problemas, traumas, não sei o que, aquilo me atrai. Se eu olho para uma família, para um casal, o marido é tal, nossa, quanto mais difícil, mais eu gosto. É mesmo? É mesmo. Então, assim, dentro da comunidade isso vai acontecer naturalmente. Então, os casos que são muito mais complicados, por exemplo, muitas vezes, desses 10 anos de comunidade, como formadora há 5 anos, 6 anos mais ou menos, conforme eu fui caminhando, que eu fui me identificando dentro deste apostolado de formadora pessoal, eu fui percebendo que eu gostava e me atraía por aquilo que era mais difícil. Né? Então, os casos um pouco mais complicados de lidar sempre vinham para mim, né? E para mim eu recebo com uma alegria. Eu gosto muito. E geralmente os casos mais difíceis estão na juventude? Que faixa etária de idade ali? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque assim, a maturidade humana, ela não está ligada à idade biológica de uma pessoa, né? Legal. Tem homens e mulheres com 50, 60 anos que têm comportamento de 20. E tem jovens de 20 anos que têm comportamento de 80, que você tem que ajudar. Não, calma. Não precisa ser tão radical. Você precisa viver a sua juventude. Você precisa voltar no tempo da sua idade biológica para que você consiga desenvolver e se encontrar dentro da sua idade. Fazer coisas próprias da sua idade, né? Já teve muitos jovens que eu tive que trazer. Não, vai, você é jovem, você pode passear, você pode sair, você pode namorar, você pode viver. Né? Então, bora. Assim como tem pessoas adultas de 50 anos que se comportam com isso, que você tem que falar, mas você tem 50 anos. Instalar a pessoa na realidade dela. Exatamente. O segredo você precisa levar a pessoa para a realidade dela. Né? No caso do jovem, por que o jovem se torna um pouco mais complicado? Porque a juventude, entre ali os seus 12 aos 18, 19 anos, eles vivem como se fosse um vale escuro. Certo. Um buraco, aonde eles precisam encontrar a identidade dele. Por isso que é tão difícil. Porque até 11, 12 anos, eles olham para os pais e se identificam. O menino se identifica com o pai, a menina se identifica com a mãe. Até 11, 12 anos. 11, 12 anos mais ou menos. Depois disso, ele precisa encontrar a identidade dele. Então é como se ele entrasse nesse vale escuro, aonde ele perde, para dar a impressão que perde todos os valores, todas as virtudes que foram plantadas dentro do coração dele. Por quê? Porque ele precisa encontrar a sua própria identidade. E aí entra o X da questão. Aí entram os grandes conflitos, os grandes problemas familiares. Porque você fala, mas você era assim, agora você não é. Antes você gostava de andar comigo, agora você não gosta. Antes eu podia te levar na porta da escola e te dar um beijo no rosto, agora eu não posso mais. Ou aquela bela frase, pai, eu te odeio. Mãe, eu te odeio. Né? Por quê? Porque dentro dele, ele está buscando a sua própria identidade. Por isso que é difícil lidar. Por isso que a grande maioria das pessoas não tem paciência de lidar com a juventude. Porque eles entram neste vale escuro, natural, que acontece com todas as pessoas, porque a gente não pode esquecer que nós somos jovens. Sim. É a fase onde eles usam drogas, é a fase onde ele entra no alcoolismo, depressão, crise de ansiedades. Então, assim, é o vale mais difícil, mas tudo por quê? Porque eles estão em busca da sua própria identidade. E aí, qual é a postura do adulto? Um adulto equilibrado. É preciso olhar para o jovem. Eu preciso entrar dentro do coração desse jovem, olhar a realidade de vida dele, olhar qual é a história de vida. Se não é o meu filho, por exemplo, mesmo se fosse, mas um jovem de fora, dentro da formação pessoal, por exemplo. Eu preciso olhar para a vida do jovem, encontrar a sua identidade no sentido cultural, de onde ele veio,
qual foi a sua criação, como são os seus pais, como você foi educado, teve religião, não teve, o que a sua mãe enfrentou no casamento dela, o que a sua mãe viveu quando estava grávida de você. Porque a personalidade de uma pessoa, ela não é formada a partir do nascimento. A personalidade de uma pessoa, ela é formada a partir da concepção. Então, a criança concebida, tudo que a mãe viveu com o pai, tudo que a mãe viveu na sua vida social, familiar, com um esposo, realidades financeiras, traumas, tudo que ela traz com ela, passa para aquela criança. Então, a identidade da criança começa a formar lá. Por isso que, às vezes, por exemplo, a criança nasce e aí nós que somos católicos e fazemos o possível para educar nossos filhos na fé, tudo bonitinho, certinho, chega um momento, de maneira especial, na juventude, o que acontece? O jovem se revolta. Aí você olha para trás, você fala, meu Deus, onde foi que eu errei? Eu fui um bom pai, eu dei atenção, eu brinquei, eu rezei, eu fiz tudo. E o que aconteceu? E muitas vezes os traumas da juventude, elas estão ligadas lá na gravidez da mãe. Foram feitos, aconteceram lá na gestação. Então, precisa olhar todo este contexto. Porque quando você olha um contexto, você consegue identificar o problema. Agora, se nós, leigos, ou as pessoas que não têm conhecimento, os pais, né, que não têm conhecimento, não sabem disso, quando chega na juventude, o que ele faz? Ele vai bater de frente com o jovem, com o seu jovem, com o seu filho jovem. Não vai ter paciência. Você vai olhar e vai falar, caramba, mas eu ensinei tudo. Por que ele tá assim? Por que ele se comporta assim? Se eu dei comida, se eu dei escola boa, se eu dei escola católica... Então, assim, mas a questão não é essa. A questão é, existe uma história além daquilo que você tá vendo. Existem traumas, existe uma educação, existe uma cultura, existem experiências individuais, porque ser humano é único. Por mais que nós plantamos e precisamos plantar mesmo virtudes e valores importantes dentro do coração dos nossos filhos, isso vai florescer em um tempo, em uma época. Mas, de qualquer forma, eles estão em formação. Então, eu tenho que olhar para isso e falar, poxa vida, no meio desses valores que existem, porque chega uma hora que dá a impressão que não existe. Você olhar para tudo isso, você falar, caramba, uma hora isso vai frutificar. Aí entra a fé. Aí entra a fé. Então, quando entra a fé, que você fala, não, eu acredito que aquilo que eu plantei é bom. Uma hora isso vai florescer. Nem que seja com 30, 40 anos, mas vai. Aí entra a sua fé, né? Então, independente da qualidade da educação, a educação primária ali que tá totalmente sobre a responsabilidade dos pais, até 11, 12 anos mais ou menos, independente de como foi essa educação, o jovem vai passar por um vale que vai ter que se descobrir por conta própria. Não bem, assim, é por conta própria, mas aí entra o segredo. Que a maioria dos adultos não gosta. Você precisa orientar o jovem. Só que assim, às vezes, não sei se faz sentido, mas às vezes dá a impressão também que nessa fase, a tendência dele é dar ouvidos não aos pais. Sim. Mas um outro adulto que esteja próximo que possa ser esse canal de referência. Ou amigo, outro, o pai do meu amigo é mais legal, a mãe é mais legal, o amigo de fora é mais legal. Por quê? Porque ele não quer ser como você. Ele quer encontrar a identidade dele. E na maioria das vezes ele não quer ser igual a você. Ele quer ser igual a qualquer um, menos igual a você. Por melhor que você tenha sido. Ele não quer ser como você, entendeu? E aí entra, por que não quer ser como você? Um dos motivos de que não quer ser como você. Porque, vamos supor, você é um bom pai, mas você não é um bom marido. E aí o menino, ele olha pra você e fala, poxa vida, ele não é um bom marido pra minha mãe, então eu não quero ser que nem ele. Assim acontece com a menina. Não, ela não é uma boa esposa pro meu pai, então eu não quero ser que nem ela. Então eles correm daquilo que eles são, porque não tem como não ser, né? Nós criamos, geramos os filhos, né? E eles não querem ser igual a gente. Então, assim, normalmente eles correm disso. Mas é interessante porque tudo aquilo que eles são, a forma como eles são criados, como eles são gerados, aquilo que foi plantado no coração deles, quando eles crescem, eles repetem padrão. Todos nós repetimos padrões. Não sei se você já percebeu. Eu, por exemplo, vivi um trauma muito grande, Minha mãe era extremamente brava, rígida, nervosa ao ponto de eu não podia abrir a geladeira que ela cortava meus dedos fora. Minha mãe era assim. E aí eu falava, eu não quero ser que nem minha mãe. Eu não vou ser igual a minha mãe. Eu fui pro extremo. Então, sim, eu fui completamente diferente da minha mãe. Mas em algumas coisas eu estava copiando o que a minha mãe era comigo. A impaciência, não sei o que lá. Não sei... Mas eu não quero ser igual a minha mãe. Então, você pode reparar que na sua vida, na minha vida, na nossa vida, normalmente nós repetimos padrões daquilo que nós não gostamos dos nossos pais. Por quê? Porque eu preciso olhar para aquilo ali, entender aquilo lá, mas eu preciso querer fazer um caminho contrário daquilo que eu aprendi. Porque senão eu vou repetir o padrão. O pai bebe, o filho bebe, o neto bebe, e assim vai.
Então, nós repetimos padrão, sim. Né? Por quê? Porque nós temos isso gravado dentro do nosso subconsciente como algo, como uma verdade absoluta de que eu preciso seguir aquilo. Daquela forma, daquele jeito. Né? Então, isso dentro da juventude vem dentro deles como uma bomba atômica. Porque aí entra o problema de sexualidade, né? Assim, eu não sei se eu sou homem, não sei se eu sou mulher. Hoje eu tô apaixonada sou menina, tô apaixonada por uma menina, amanhã eu já quero um menino. Mas, meu Deus, mas eu nunca ensinei. Realmente, nunca ensinou. Mas ele está em busca da sua própria identidade. E aí entra um dos grandes problemas, né? Um dos maiores problemas que eu ouvi muito quando eu estava trabalhando com jovens na escola. Os jovens, eles precisam ser ouvidos. Eu preciso ouvir o jovem. Né? Então, assim, as pessoas não querem ouvir o jovem. Os pais não querem ou não sabem ouvir o jovem. Os adultos não querem ou não sabem ouvir o jovem. Né? Então, assim, eu preciso ouvir o jovem. Eu preciso ter paciência com o jovem. Eu aprendi com Dom Bosco, inclusive, quando eu fiz um curso no Colégio Salesiano, de que, assim, se você quer conquistar um jovem, você precisa trazer ele para perto de você. Não adianta você apontar os defeitos dele. Não adianta você apontar os erros dele. Não adianta você jogar na cara aquilo que você fez de bom, que você deu de bom pra ele. Eu preciso trazer ele pra perto. E como que eu faço? Dom Bosco, ele chamava pra jogar bola. Não sei se você conhece a história de Dom Bosco, né? Chamava pra jogar bola e dava pão. E dava comida. Então ele atraía. Quando ele atraía o jovem, o que ele fazia? Ele conseguia entrar dentro da realidade do jovem. Então ele tirava o bom e o ruim. Então, eu aprendi assim, um jovem que eu sei que é problemático, que a mãe me ligou e me falou, olha, Fabiana, aconteceu isso, conversa com fulano. Chama fulano, e aí, fulano? Isso aqui, todo arisco. Primeiro dia. Segundo dia, e aí, fulano, como é que tá seus resultados, suas notas? E você vai, e aí, como é que tá a sua vida? Como é que tá lá o relacionamento com o pai, com a mãe? Aí, daqui a pouco, não precisa muita coisa. Daqui a pouco ele abre tudo pra você. E aí você tira o bom e o ruim. Quando você consegue trazer ele pra perto e você tira dele o bom e o ruim, você entra na história dele. E você consegue orientar. Porque ele aprende a confiar em você. Então isso gasta tempo, gasta diálogo, palavras. Você pode ler a Bíblia inteira na frente dele, que se você não conquistar, você não tira nada do jovem. Então, isso... Sabe qual é uma das minhas maiores broncas do jovem? É a seguinte. É que o jovem é alguém que não sabe nada com a consciência de que sabe de tudo. Exato. Esse é o maior desafio. Sim. E você passou por essa fase e você sabe que você pensava que sabia de alguma coisa e no fundo você não sabia nada. Sim. Aí você olha pro delinquente com a convicção de que sabe tudo sobre a vida e você não sabe nada e você tenta colocar na cabeça dele que ele não sabe. Sim. E aí vira uma confusão. Vira, porque eles são egoístas, né? De natureza. O jovem é egoísta, porque ele precisa olhar para dentro dele, né? Ele precisa olhar para dentro dele para poder encontrar aquilo que ele quer. Porque tudo que você fala pro jovem, ele acha que você tá ofendendo ele, né? Que você tá querendo tirar a razão dele. Isso é uma proteção. Eu não posso ser o que ele quer, eu tenho que ser o que eu quero. Ele pode estar certo, mas eu tenho que ter essa convicção. Então, às vezes, você fala, a pessoa passa. Isso daí acontece muito dentro da formação pessoal. Você fala 50 vezes a mesma coisa. Chega um dia, quando a pessoa decide... ela vai e ela muda por conta própria. Porque ninguém muda ninguém. A pessoa precisa se convencer de que ela precisa dar passos de conversão e mudar a postura e as atitudes, né? Mas isso gasta tempo. Por isso que é tão difícil lidar com o jovem. Não, e assim, uns dias atrás eu tava pensando sobre isso com relação aos meus filhos, né? Que amanhã o meu filho mais velho faz 6 anos já. Então, pra nós parece que foi ontem que saímos do hospital com o primeiro filho. Com esse desafio aí. Aí, lendo e meditando sobre isso, né? Que justamente ali até a fase dos 11, 12 anos, a gente é o herói, né? Sim. Então, é o alvo dele. Então, ele quer muito brincar com a gente, ele quer presença, ele quer ser como a gente é. Né? Uma vez eu perguntei para Afonso assim, qual a brincadeira que você mais gosta, Afonso? Aí ele falou assim, qualquer uma desde que seja com o senhor. Olha aí. Ele falou, é o que ele mais gosta, dependendo da brincadeira. Aí a gente para e pensa assim, é pouquíssimo tempo dessa fase de admiração e de mira. Então, por exemplo, Afonso tá com 6, trocando em miúdos aí, eu só tenho mais 6 anos para que ele tenha a mim como essa referência, e a gente negligencia tanto esse tempo que é tão curto, preocupado com tanta coisa. Sim. Né? Assim, e é um pouquinho de tempo que a gente tem
pra construir os valores que tiver que construir e depois a gente não consegue fazer mais nada. Exatamente. Na verdade, assim, segundo a psicologia, você só consegue plantar essa semente de valores no coração até 7 anos de idade. Aí, Depois disso, você já não consegue mais. É pouco, é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Aí o que você faz? Você precisa administrar isso. Aí tá o segredo, entendeu? Do jovem, você precisa ajudá-lo a administrar as decisões que ele quer tomar na vida dele. Então, assim, por mais absurdo que vem contar pra você, que você olha e você fala, vontade de pegar no pescoço e matar, você precisa respirar. E falar assim, tem certeza, filho? Olha, mas e se você fizesse assim? E se você fizesse assado? E olha, o que você escolher, as consequências vêm. O que você acha? Joga o BO pra eles. A gente tem sempre que fazer eles pensar. Qual é um dos grandes problemas hoje? Nós queremos sempre resolver por eles. Porque a gente não acredita de que eles são capazes de fazer escolhas, de assumir as consequências, de sofrer, entendeu? Nós não somos capazes. Nós não acreditamos que eles são capazes. Mas eles são capazes. Eu tenho um exemplo próprio disso. Meu filho, com 19 anos, quis sair de casa. Arrumou um trabalho bom e quis sair de casa. E ele já estava me dando trabalho com jovens, né? Com bebida e tudo. Já estava me dando muito trabalho nisso. Com 19 anos, ele decidiu sair de casa. Eu falei para ele, você vai sair de casa? Vou, porque eu quero ter a minha vida. Então, maravilha. Então, você vai ter a sua vida. Paga tuas contas, não enche meu saco. Não fica me ligando para ficar pedindo dinheiro, não fica me incomodando. Quer ir embora? Então, vai lavar sua roupa, vai passar, vai lavar o seu banheiro. Completo, né? Completo. É a saída completa. Completo. Não tem esse negócio, eu moro lá pra eu fazer o que eu quero e a minha mãe vem fazer comida e lavar minha roupa. E com ele foi assim. Ele assumiu isso porque eu falei, eu estou criando um homem. Você quer ser homem? Então tá, então assuma as suas responsabilidades. Vai. E aí, fez um monte de burrada na vida, muitas. Mas ele assumiu as consequências de todas elas. E aí é interessante, porque com ele, por exemplo, ainda mais que é primeiro filho e tem toda aquele idealização, eu não podia engravidar. Então, assim, o meu filho mais velho é fruto de uma experiência espiritual de cura interior que eu vivi, porque eu não engravidava. Eu passei por um processo de perdão da minha mãe para que eu conseguisse engravidar. Então, quando eu engravidei do Thiago, foi uma comemoração. Eu achava que ia nascer um santo. Padre Jonas rezou pela minha barriga e pediu o batismo do Espírito Santo sobre meu filho. Então, para mim, ia vir um santo. Meu filho. O menino me deu trabalho do dia que nasceu até 2 meses atrás. 4 anos atrás, né? Vamos falar a verdade, né? 4 anos atrás. Mas ele me deu muito trabalho, porque ele sempre foi de muita personalidade. Entendi. Então, tudo aquilo que nós ensinamos para ele, parece que caiu tudo no ralo. Então, a decepção de mãe e pai vem. Porque nós queremos fazer o que é certo. Nós fazemos o que é certo, né? Não é a dúvida de, será que eu errei? Não, nós fazemos o que é certo. Mesmo diante dos erros. Porque ninguém sabe, né? Ser pai, ser mãe não vem com uma cartilha, né? Você aprende fazendo. E a gente percebe que a gente erra, que a gente acerta, ok. Mas os acertos, eles são maiores do que os erros. Nós precisamos acreditar nisso. Aí entra a fé. Porque a graça da educação do filho não depende de mim e de você. Depende da graça de Deus. E nós vamos colher os frutos disso. Só que demora. Tem filhos, assim, felizes do pai e da mãe que passa tranquilamente por esse processo. Por exemplo, com a minha filha do meio foi mais tranquilo. Com a mais nova já tá sendo um pouco mais difícil, porque ela é um pouco mais rebelde, assim, pela personalidade dela, uma sanguínea lá e tal. E ela, então, é um pouco mais difícil. Mas, de qualquer forma, existem valores dentro dela. Sim. Né? Deixa eu abrir um parênteses aí. Você falou que tinha uma dificuldade pra engravidar do primeiro? Sim, do primeiro. E a falta de perdão da mãe interferia na dificuldade de engravidar? Exatamente. Então isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Casei, fiquei 2 anos sem engravidar, fiz um tratamento, aí engravidei, perdi a primeira criança, depois fiquei mais um tempo sem engravidar, e aí falaram pra mim assim, olha, Fabiana, vamos passar por um processo de cura interior, porque naquela época não tinha psicólogo, nada disso, né? Porque aí Deus vai te mostrar o que tá acontecendo com você. E aí eu fiquei 1 ano recebendo oração de cura interior toda semana. Um dia uma pessoa que rezou por mim falou pra mim assim, olha, Fabiana, Deus ele mostra que você precisa perdoar sua mãe. O dia que você perdoar sua mãe, você vai engravidar. Aí eu falei, então eu vou perdoar minha mãe. Mas como que eu faço? Minha mãe já morreu. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos. Como que eu faço pra perdoar minha mãe? Você vai ler o livro Fio de Ouro, Comunidade Shalom, que você vai conseguir perdoar sua mãe. Comecei a ler o Fio de Ouro. O Fio de Ouro ele é maravilhoso para autoconhecimento. Indico, inclusive. Maravilhoso. Hoje em dia tem até curso. E eu comecei a ler aquele livro e eu comecei a entender a história da minha mãe. O porquê que a minha mãe se comportava daquele jeito comigo. Por que ela era daquele jeito. Minha mãe era depressiva. Minha mãe morreu com 35 anos de idade. Nossa, jovem. Minha mãe tinha muitos problemas. Era extremamente revoltada. Mas eu comecei a entender a história de vida. Minha mãe foi abandonada
abandonada quando era bebê, minha mãe era filha adotiva, minha mãe teve uma série de problemas, casou grávida, então teve uma série de problemas com meu pai. Então, assim, vem de uma história. Então, ninguém é como é. Nem o jovem, nem o velho, nem o novo. Ninguém é como é. Você não é do jeito que você é porque você quer ser. Você é fruto de uma história. Entende? Então, quando eu entendi isso, lendo o livro, eu comecei a entender. Nossa, eu peguei o livro e falei, nossa, minha mãe é assim por causa disso. Minha mãe não fez isso porque ela não sabia fazer, porque ela não foi educada, porque ela não aprendeu. Quando eu entendi que a minha mãe não teve culpa a forma de me educar. E nem teve formação humana. E nem teve formação humana, e não tinha nada, não tinha recurso, não tinha nada. Aí eu falei, puxa, mãe, eu te perdoo. Eu te perdoo porque a senhora não fez pra mim porque não sabia fazer. Sim. Eu lembro de eu sozinha fazendo isso. Voltei na cura interior e lá foi falado. Eu contei a história, rezaram pra mim e falaram assim, olha, agora você perdoa a sua mãe e próximo mês você vai estar grávida. E vai ser um menino. E vai ser um profeta. Eu tô esperando o profeta chegar. Ele vai chegar, eu creio. Amém. Amém. Entendeu? Então, assim, por isso que a formação humana, ela é tão necessária que encaminhe junto com a luz do Espírito Santo. Não adianta eu querer me conhecer, como a gente ouve, tem muitos livros de autoconhecimentos, né? Muitos cursos, muitas coisas. Eu me conhecer por me conhecer. O autoconhecimento de dentro para fora, ele precisa me levar a olhar para fora. Eu me conheço, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. Então, a vida espiritual, com a minha história de vida por completo, porque não adianta você querer esquecer o que você viu. Ah, eu tive uma história de vida muito ruim. Esquece, faz de conta que ela não existe. Não. Isso é conversa pra boi dormir. Faz parte da história. Faz parte da sua história. Você precisa amar. Nós precisamos aprender a amar a nossa história de vida. Boa ou ruim? Porque, assim, tudo que eu passei faz com que eu seja o que eu sou hoje. Então, assim, se eu não amo o que eu sou hoje, eu não amo a minha história. E aí, quando eu começo a olhar para minha história de vida e compreender que o pai foi assim, a mãe foi assim, mas por que foram assim? Por causa disso, por causa daquilo, você fala, caramba, nossa, interessante, entendi. Então, você vai abrindo a visão, né, com relação a isso. E você aprende a se amar. E aí, quando tem a graça do Espírito Santo, que é a cura interior, que eu entro com o Espírito Santo e ele, Espírito, vamos caminhar comigo. Eu não queria ir lá na minha gestação. Minha mãe tentou me abortar, foi horrível, mas vamos comigo lá, faz esse caminho de cura comigo. A graça de Deus, ela vem e ela vai te curando e ela vai te libertando e te tornando uma pessoa melhor. E Deus não age de forma aleatória, né? Não. Deus tem a sua soberania, então você nasce na família que era pra nascer, no país que era pra nascer, na cultura que era pra nascer, do jeito que Deus quis, né? Exato, exatamente. Não é nada por acaso. Não é, né? Não é por acaso, né? E você teve filho, teve menino e teve menina. Sim. Essas dificuldades predominam em algum do sexo ou isso é indiferente? Olha, na minha visão, assim, pro menino foi mais difícil. Menino foi mais difícil. Porque, assim, para o menino... Na verdade, para o menino e para a menina. A figura paterna, ela precisa ser muito forte na educação dos filhos. Porque ela vai ajudar na formação, inclusive, sexual dos filhos. Tanto da menina quanto da menina, entende? Quando não tem essa figura paterna, no caso das meninas, de cuidar, de acolher, de elogiar, de levar uma flor, de presentear, de pegar no colo, de olhar pra ela, ela vai sentir falta disso. E aquilo que ela não tem do pai, ela vai buscar na rua. Entendeu? O menino, quando ele não tem este pai presente, essa força paterna, ele começa a olhar pra mãe e se identificar muito com a mãe. E aí ele exclui o pai. E aí ele cria uma versão do pai que ele não quer ser igual ao pai. Aí vem a revolta, vem o uso de droga, vem uma série de traumas causados por isso. Então a figura paterna, ela é essencial na educação do menino e da menina. Teve um podcast aqui que o convidado afirmou isso, assim, eu comungo bastante da ideia, porque vi que fazia bastante sentido. Ele falou assim, você vai pegar todos os problemas sociais. Todos os problemas, seja qual for ele. Sei lá, problema de adultério, de criminalidade, sei lá, de corrupção, de abandono. No fundo, a raiz vai estar sempre na ausência da paternidade. Exato. É um trauma de orfandade, seja ele é explícito ou implícito. Isso. Né? Então, o homem que, porventura, ele veio a falhar naquele que era seu papel de assumir a figura de referência como paterna para um ser humano, isso vai causar uma consequência que vai reverberar socialmente falando. Então, ele fala, toda desestrutura social, a raiz está lá, não. Exatamente. É por isso que o demônio entra com tanta força para destruir as famílias, né? Hoje mesmo, que nós estávamos comentando há pouco, de que a necessidade qual é uma das grandes dificuldades? Por exemplo, minha filha de 19 anos, ela tem muitos amigos.
E ela é a única que tem pai e mãe juntos, casados. Todos os outros não têm. Ela tem muitos amigos. Vamos supor, um grupo de estavam em casa esse final de semana. Tinha 15 amigos com ela. Ela é a única que tem pai e mãe. O resto não tem. Ou mora com a avó, ou mora só com a mãe, ou mora só com o Isso pai. é tão verdade que quando eu liderava um grupo de jovens da paróquia, eu via diversos problemas que eram muito semelhantes. E assim, eu louco tentando entender porque aquilo estava acontecendo. Aí um dia eu parei em casa com a minha esposa e a gente foi rezar. Daí o Espírito Santo deu start. Aí eu parei, pensei, e comecei a falar assim: fulano de tal tem pai e mãe junto? Não. Fulano de tal tem pai e mãe junto? Não. 60% dos servos da missão não tinham pai e mãe juntos. Sim. A estrutura familiar, ela estava desarrumada. Exatamente. E começa aí. Então, aí então você vê o desequilíbrio social. Porque se eu entendo, eu sei que é necessário e importante um pai e uma mãe junto, equilibrados, cada um no seu papel, o pai sendo pai, a mãe sendo a mãe, sendo aquele auxílio, os filhos, eles crescem numa segurança familiar. Então, a tendência deles serem mais... Como pode ser a palavra? Completos, mais equilibrados, a chance é muito maior, né? Se falta, vem o desequilíbrio. Automaticamente, faltando o pai, o que o pai eleva? Qual é a imagem do pai? É Deus. Então, automaticamente, se eu não tenho pai, ou meu pai não é bom, ou meu pai faz milhões de coisas, apronta milhões de coisas, automaticamente eu já levo isso para Deus. Deus não é bom, Deus vai me tratar igual meu pai, Deus vai ser indiferente a mim. Então, eu já afasto essa pessoa da igreja. Eu afasto relacionamento com Deus. E todo excesso desarrumado, ele revela uma ausência, né? Exatamente. Então, se a pessoa tem uma ausência de alguma coisa, ela vai tentar repor, né? De alguma forma ali. Assim, eu vou até falar aqui, não vou expor porque meus primos nem assistem esse negócio aqui. Mas eu tava vendo isso hoje com a minha esposa, né? Porque eu fui criado próximo de primos meus, assim. A gente vivia junto mesmo. As duas casas eram coladas. E aí tinha os dois casais, né? O meu pai e minha mãe. E meu tio e a esposa dele. E ambas as famílias tiveram 5 filhos. Só que, assim, meu pai e minha mãe, assim, é um casal da tradição mesmo, assim, sabe? Vivia dentro da igreja e se via nas pastorais e tal, aquela coisa. E a família do meu tio, não. Meu tio era uma pessoa que vivia de adultério em adultério, aquela bagunça, em bar, aquela coisa, toda aquela bagunça. E hoje a gente consegue ver a diferença nos filhos por conta das realidades. Então, nós os 5 temos a mesma idade. Então, um engravidava, o outro engravidava também. Foi simultâneo, assim, os 5 da mesma idade. É engraçado que lá em casa todo mundo casou. Todos têm filhos. Na outra casa, ninguém casou na igreja. Ninguém tem filho ainda. Todo mundo tem a mesma idade. Olha aí. Ficou um desarranjo, assim, geral. Isso. Não tem ninguém na criminalidade nem nada. Né? E passa na sociedade como se tivesse tudo normal. Mas você vê o desarranjo na família até hoje, assim, aquela bagunça por conta dessa ausência de referência. E essa ausência que ficou, acabou começando a buscar um monte de excesso para tentar tapar o buraco e ficou a bagunça que ficou. Exatamente. Aí a pergunta é: como você quer ter um jovem equilibrado dentro de uma realidade familiar dessa? Aí eu pergunto pra você de novo, que aí eu vou defender o jovem. Como que você não pode... Como você não pode ter um olhar diferenciado pro jovem e ter paciência com o jovem e querer orientar o jovem se você sabe que ele vem de uma estrutura cultural, social e familiar péssima? Eu tinha te falar, então, sabe por que o jovem dá problema na igreja? Porque antes ele deu problema em casa. O problema do jovem da igreja começou em casa. Exato. Por quê? Por quê? Pergunta, por quê? Falta de atenção com as famílias, né? Acho que tem que começar em casa, não é? Começa com quem? Com os pais. Exato. A grande parte, 99,9% dos problemas educacionais que eu enfrentei na escola que eu trabalhava, por exemplo, você volta nos pais. Atendimento terapêutico, você atende crianças, você vai voltar nos pais. Adulto problemático, olha para a história de vida dele, você vai voltar nos pais. Sempre. A responsabilidade é dos pais. Sempre é. Claro que quando ele chega a uma certa idade, ele vai começar a fazer escolhas próprias daquilo que ele quer. Mas, de qualquer forma, o que nós somos é fruto daquilo ali. Daquela educação que eu não tive. Entende? Então, por isso que hoje é tão necessário este olhar diferenciado para o jovem. Por isso que precisa levantar pessoas que queiram e que tenham um dom para isso. Né? Mas você sabe que eu acho que mais do que dom. Porque quando eu começo a olhar para o jovem, eu vejo que o jovem ele está numa fase de revolta. De maneira especial hoje, por exemplo, não tem nada que ajuda. As escolas não ajudam. De uma certa forma, a igreja não ajuda. Os amigos não ajudam. A família não ajuda. Onde que ele vai encontrar apoio?
Como que eu quero um adulto saudável se não existe pessoas que olham para os jovens com um olhar diferente? Que tenham paciência, inclusive das maluquices que eles fazem. Entende? Então, assim, é preciso ter isso, porque se não existe pessoas, se não levanta pessoas que tenham este olhar para eles, para que consiga ajudá-los, não tem adulto saudável. Não teremos famílias saudáveis, entende? Então, hoje, por exemplo, dentro da nossa comunidade, eu percebo, assim, uma grande parcela são jovens de que estão lá. Não é nada de... Não é mérito. Mas, por exemplo, eu gosto de pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas. Eu tenho paciência. Eu gosto. Eu amo pessoas. Então, assim, é preciso ouvir. E aí nós passamos por uma fase extremamente difícil dentro da nossa comunidade, que foi necessário que alguém tivesse paciência para ouvir as pessoas. Né? E a grande maioria delas são mais novas do que eu. Eu tô em 49 anos agora. Então, eles são jovens mesmo, né? Se não existe pessoas que ouçam, se não existe pessoas que orientam, se não existe pessoas que perdoam, inclusive, aquilo que eles falam. Te ofende, te xinga, não acredita em você, entendeu? Então eu preciso passar, enxergar além disso. Ele não sabe o que tá falando, eu preciso ter paciência com ele. Vamos lá, vem, João, vamos conversar de novo, por exemplo, entendeu? Você falou, você acha que eu sou culpada, até ok, mas vamos, vem cá. Passa 2, 3 dias e vem aqui, vamos conversar de novo. Eu preciso ter esse olhar. Porque quando eu faço isso, eu estou salvando uma geração. Então é muita responsabilidade, entende? Eu estou salvando uma geração e estou salvando uma alma. Porque se eu não tenho isso, ele vai embora. E aí, pra onde ele vai? Eu não quis ouvir. A próxima safra de católico, né? Você tá... Exato. Né? Então, tipo assim, ele vai embora. E aí ele vai encontrar, sei lá o que ele vai encontrar por aí. Que não falta são possibilidades. Então, agora, se eu não me disponho a isso, não tem jeito. E eu vejo que, assim, grande parte dos pais, hoje em dia, de crianças, hoje em dia, não tem paciência com os jovens. Não tem paciência, né? E nas escolas, inclusive, que eu trabalhava, não tem paciência. Mas se eu não aprender a ter paciência, eu vou me frustrar como pai. Muito fácil. No primeiro escorregão do meu filho, eu vou me decepcionar e eu vou me frustrar. Só que aí, em vez de você trazer seu filho para perto, o que você vai fazer? Você vai pôr ele para longe. Porque você se decepciona. Porque nós, muitas vezes, eu vejo por mim, pelo meu marido, nós vivemos isso. Isso que eu vou falar para você agora. Nós criamos expectativas. Porque somos de família católica, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Não teremos nenhum tipo de problema. Quando meu filho começou a me dar problema, eu falei, como assim, Deus? Mas eu fiz tudo certo. Então eu tive a tentação de colocar meu filho para longe de mim. Tive que ter posturas duras e firmes? Tive que ter, sim. Não me arrependo. Faria de novo, sem dúvida nenhuma. Né? Mas eu tive que trazer ele para perto. Não, filho, vem. A sua mais nova tem quantos anos? 19. 19. Então já estão todos maiores de idade. Já. Mas mesmo criando dentro de um ambiente católico, você consegue ver lacunas na sua educação? Assim, isso aqui de fato foi uma falha. E agora, tendo passado, se eu pudesse ser mãe de novo, eu não cometeria. Aprendi. Você sabe que o reflexo dos defeitos dos filhos são reflexos dos defeitos dos pais. E isso fica muito claro na juventude. Se tem uma época que você enxerga o resultado da educação que você deu pro seu filho, é na juventude. Quando ele começar a expor a opinião dele, quando ele começar a fazer escolhas, quando ele começar a falar pra você, não vou na missa mais. Não quero ir. E chega uma idade que você não vai conseguir levar, você não vai empurrar. Sim. Porque a gente não pode obrigar. Eu preciso que ele venha. Não vem, você sabe a consequência qual é. Faltar a missa domingo é pecado mortal. Então, eu sou sua mãe, te eduquei pra isso, você não quer ir, o problema é seu. Então fica. Eu vou. Né? E aí você começa a enxergar. Entendeu? Então, a questão das famílias desordenadas, a mãe que é o pai que é a mãe, né? Essa bagunça que acontece. Isso é claramente. Aí você vê a dificuldade, por exemplo, das filhas de encontrarem um homem diferente do pai. Muitas têm medo de se envolver com os homens porque não quer um homem como o pai. O pai, ele é muito, muito calmo, ou ele é muito tranquilo, então eu não quero um marido igual meu pai. Ou o filho olha pra mãe, eu não quero uma mãe autoritária igual a minha, eu quero uma mãe mais calma. Então você começa a perceber essa desordem neles. Então, assim, os defeitos dos pais são reflexos do defeito dos filhos. Então não tem como a gente fugir disso. Principalmente na juventude. É triste. É horrível. Olha, é horrível quando você olha para um filho seu e você fala, puxa vida. Se a gente tivesse feito diferente, tinha dado bom. Mas você consegue perceber, então, que você fez coisa que deveria ter feito ou não fez coisa que deveria fazer? Sim, você percebe, claramente. Demora, porque eu demorei pra enxergar isso, né? Demora, mas você percebe.
E a gente tem que aceitar. Que aí eu não sou perfeita. E aí entra o quê? A graça. Senhor, mas eu tive a intenção. Eu tentei. Errei mesmo. Mas foram consequências da vida. Foram situações que eu tive que passar, que eu tive que viver. Porque a vida é uma luta, né? Sim. A vida é uma luta. Então, eu muitas vezes, de novo, eu não sou assim porque quero ser. A vida me tornou ser assim, me levou a ser assim. A fazer escolhas muitas vezes que eu não queria. Por exemplo, o meu sonho era passar a vida inteira dentro de casa tomando conta de filho. Sim. De ter 10, 15 filhos. Mas eu tive que voltar a trabalhar, então eu tive que ficar muito ausente de casa. Então eu não tive, a minha vida ela mudou. Então a gente vai fazendo aquilo que é melhor para os filhos. Só que até aquilo que é melhor não é perfeito. Entende? E aí isso vai sofrer como consequência. E cada filho recebe de um jeito. Você pode fazer o melhor que você imagina. Vai dar problema. Eu lembro que meu filho falava assim: eu não quero ser que nem meu pai. Meu pai não sei o quê. Passou uma época de revolta com o pai dele, falou um monte de bobagem pro pai dele e não sei o quê. Aí eu olhava assim: mas como assim? Mas seu pai sempre foi tão bom, tão paciente, tão calmo, um paizão, levava pra brincar, pra passear, como você... Entendeu? As pessoas falam: mas como assim? Seu filho não gosta do pai dele? Mas ele... Né, o apelido dele é Mancha. Mas o Mancha? Como assim? As pessoas não entendiam. Mas para o Tiago, que é um ser único, a forma como o pai era, em certo momento da vida dele, ele se revoltou. Não era a linguagem que ele esperava. Não era a linguagem, não era o que ele queria. Entra a linguagem do amor. Não se sentia amado pelo pai da forma que o pai conseguia amar. E aí, então, isso é um processo. E aí você vai, aí tem que ter alguém pra ter paciência. Mas filho, calma. Seu pai é bom. Olha aquilo que seu pai tem de bom. Olha isso, não sei o quê, papapá. Seu pai não foi sempre a vida inteira tranquilo porque ele quis. Quantas pessoas não têm o pai que você tem? Seu pai é um companheiro, seu pai tá sempre com você, seu pai não sei o quê. Aí foi passando, até que ele pediu perdão pro pai, se reconciliou com o pai. E aí agora a coisa tá melhor. Tá com 24 anos agora, a coisa melhorou muito, muito mesmo, né? Mas, de qualquer forma, a gente se decepciona muito, porque a gente acha que educar os filhos na fé é resultado de perfeição. E não é. Não é. E a gente precisa estar preparado para isso. Que vai chegar uma hora que vai dar ruim. Mas, meu Deus, eu fiz tudo. Vai ter aquela Júlia, a minha filha do meio. Sempre foi da igreja. Sempre. Olha, você tem um exemplo de filha, é a Júlia. 2 anos de idade já queria rezar o terço. 5 anos de idade estava dentro da igreja todos os dias. Ela atravessava a rua e ia pra igreja sozinha. Sempre foi, de comunidade, quer ser celibatária, tudo assim, ó. E teve problemas. Porque não tem perfeição. Eu acho que esse talvez é o fantasma que mais assombra. Não falo não só católicos, mas principalmente quem exerce algum tipo de apostolado. Quem tá evangelizando. É o fantasma que mais assombra. E se meus filhos não forem de Deus, assim, sabe? Sim. Não forem testemunhos. Porque aí a tendência que você tem é pensar, ok, então isso, na verdade, é o fruto da minha falha. Fracasso. Do meu fracasso. Né? Porque eu acho que é o que assombra. Principalmente assim, sei lá, eu que prego, tô ali evangelizando. E se eu evangelizar todo mundo, conseguir evangelizar meus filhos, né? Você não vai mesmo. É um fracasso. E aí eu te digo, dificilmente a gente consegue. Mas então, agora a pergunta é: o que fazer para que meus filhos sejam de Deus, de fato, concretamente falando? O que o pai que tá desesperado pensando assim, nossa, cara, o que eu vou fazer agora? Então, assim, você precisa rezar. Rezar, porque o seu filho ser ou não ser, não depende de você, depende de Deus, né? E dele, da vontade dele, né? Você tem que ter certeza daquilo que você está ensinando. Você está ensinando valores e virtudes, confiando de que a graça vai alcançar seu filho no dia certo, entendeu? E esperar. E se acontecer de você passar por essa humilhação, porque é uma humilhação, é vergonhoso você ter que dar um testemunho, você ter que falar do que você passou, né? Eu já passei por isso muitas vezes, mas o meu amor por Deus tem que estar acima disso. Senhor, eu fiz o melhor que eu pude, porque se tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, melhor eu fiz uma vez, foi passar uma noite acordado esperando meu filho chegar da rua. Depois disso eu falei, eu não faço mais, sabe por quê? Porque eu tenho consciência da mãe que eu fui. Eu sei, fiz tudo que podia fazer. Não sou perfeita, mas eu fiz tudo o que eu podia fazer. Então, a partir de hoje, Senhor, ele está nas suas mãos, não está na minha. Nunca mais perdi uma noite de sono por conta disso. Porque a responsabilidade não é minha, é dele.
Né? Eu fiz, eduquei, ensinei, me esforcei, podia ter largado o marido quando começaram os conflitos, os problemas dentro do matrimônio, podia ter deixado, podia ter separado. Não, eu acredito na família, eu acredito nisso, existe uma graça sobrenatural em cima da minha família. Então eu vou sustentar esse matrimônio pela minha família também, né? Porque eu acredito nisso daqui. Então eu não vou desistir. E isso, essas imperfeições comuns que fazem parte do ser humano, isso vai recair sobre os nossos filhos. Mas os meus filhos hoje, eles olham para nós como uma referência de família. Então, assim, todas as dificuldades que nós passamos, isso também reverte para quê? Você vê, para que eles tenham força, para que eles tenham responsabilidade. Meus filhos são os 3. São extremamente responsáveis, extremamente comprometidos, trabalham, estudam, cuidam da casa, sabem fazer as coisas sozinhos. Então, assim, então existe, apesar dos defeitos, existem qualidades. O que eu precisei entender de que eles não vão ser o que eu quero que eles sejam. Não vão ser. Uma vez eu ouvi assim, eu tava muito chateado por conta disso, e aí uma pessoa falou pra mim assim, Fabiana, você precisa cortar o cordão umbilical. Você não cortou o cordão umbilical com seu filho. Entenda, seu filho não vai ser o que você quer que ele seja. Não vai. Coloca isso na sua cabeça. Então eu fui entendendo de que realmente ele não vai ser o que eu quero, não vai ser o que eu quero, não vai ser o que eu quero. Mas meu Deus, mas que vergonha, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então assim, ele fez a escolha dele. Eu eduquei. A minha parte, eu tenho certeza que eu fiz. Né? Agora ele é livre para escolher o que ele quer da vida dele. Então o problema é dele, não meu. Né? E assim, parte disso é a mesma frustração de alguém que, por exemplo, é materialista e quer que o filho seja um grande profissional e o filho não se torna aquilo que ele desejou. E eu vejo que muitas vezes a manifestação desse desejo é que o filho realiza o sonho que eu não consegui realizar, né? A gente projeta, né? Eu queria muito ser isso, não consegui. Quem vai ser ele, pra me redimir. A gente projeta. Então, é por isso que esse é um dos grandes problemas também dentro da educação dos filhos. Nós precisamos olhar para os filhos como um ser humano diferente de você. Ele é completamente diferente de você. Então, ele não vai ser igual a você. Por isso que não dá para você, eu tenho um escritório de advocacia. Tenho 3 filhos, os 3 vão ser advogados. Não vão. E eu preciso ter a coragem de olhar para o meu filho e falar, meu filho, e aí? O que você quer ser? Isso não é tirar sua autoridade. Não é tirar sua autoridade de pai. Isso é você entende de que ele é uma pessoa diferente de você, que ele tem talento diferente de você, que ele tem dons diferentes de você e que de repente ele não quer ser. Não quer. Ah, pai, eu quero ser padre. Padre? Nossa, a gente ainda tem problemas com isso, né? De pais que não aceitam, né? Eu quero ser padre. Mas como assim padre? Se nós temos uma advocacia, então, pai, mas eu não quero. Eu encontrei Jesus, eu quero ser padre, eu quero ir embora do país, eu quero ser missionário, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu não quero. E os pais criam outro problema, outro conflito, porque o filho não quer ser o que eu quero ser. Então a gente precisa tirar isso da nossa cabeça. Os filhos, eles não são continuidade nossas. Eles não vão ser aquilo que eu quero que eles sejam. Não vão. Nós precisamos internalizar isso dentro de nós. O meu filho é um ser humano completamente diferente de mim e eu posso fazer o melhor que eu conseguir. E faço. Eu acredito que nós fazemos. Todos nós. Temos a intenção de fazer o melhor que nós fazemos. Mas, no final do dia, a escolha vai ser dele. Agora, Fabiana, com relação a pessoa estar desinstalada da realidade, por exemplo, um cara que tá lá com seus 40 e tantos anos, mas que ainda não se identifica com a idade que ele tem, comportalmente falando, né? O que faz com que a pessoa chegue lá com esse déficit? Você tá lá nos 45, achando que é um menino, porque assim, na maioria das vezes ele nem percebe. Sim. Quem tá fora percebe mais o que ele não tá se comportando tal como a idade dele pede. Sim. O que foi que aconteceu ali na fase que ele, sei lá, esticou mais esse negócio sem acompanhar a idade dele cronológica? Olha, pode acontecer muitas coisas, depende da realidade familiar de novo, né? Mas uma das coisas que afeta muito nisso é o excesso de proteção, o ser filho único, né? O eu querer resolver o problema do meu filho, porque isso também, os pais fazem muito isso, né? Passa eternamente resolvendo o problema do filho. Ah, não tenho dinheiro, toma. Ah, não tenho carro, coitadinho. Vai, se mete numa dívida, dá um carro pro filho. Ah, porque eu briguei com fulano. Aí a mãe vai e entra na frente e resolve o problema disso. Eu preciso trazer esse homem, né? Ou melhor, a gente precisa começar, para que não chegue um homem de 40 anos dessa forma, eu preciso começar a construir nos meus filhos responsabilidades.
de pequeno. Uhum. Ah, jogou brinquedo, vai, guarda. Ah, vai arrumar sua cama. Não, vai você e você vai arrumar sua cama. Se você não arrumar, vai ficar lá, desarrumado. Ah, eu briguei com meu amigo na escola. Ah, não estudei pra prova. Chega chorando porque tirou 2. Mas você estudou? Eu não mandei você estudar. Ah, mas... Então, assim, assuma as consequências das suas escolhas. Então, isso tem que sair muito claro para os nossos filhos. Muito claro, entendeu? Chamar a atenção, criança. Baixar no nível da criança. Olhar no olho dela. Olha, se você fizer isso, a consequência é isso. Você vai fazer? Ah, eu vou. Então vai, faz. Quando acontecer, não põe o dedo na tomada. Foi, se levou choque. Tá chorando por quê? Se eu falei pra você não colocar lá. Então a gente precisa trazer os filhos para a realidade e dar a responsabilidade para eles. Porque hoje em dia existem jovens extremamente mimados e imaturos. Por quê? Porque os pais acham que tem que carregar esses jovens pro resto da vida nas costas. E não é. E isso também acontece por quê? Porque eu não tive um bom relacionamento com meu marido, porque eu larguei o pai dele, então eu acho que eu tenho que carregar esse fardo, coitadinho do meu filho. Né? Eu larguei meu marido, então meu filho é um coitado, eu tenho que carregar esse fardo nas costas, né? Ah, porque eu trabalho fora, então eu tenho que dar tudo pro meu filho como uma forma de compensar a minha ausência. Eu estou criando um ser humano mimado. Ah, eu tiro dele a responsabilidade dele assumir as consequências das escolhas. Eu estou criando um jovem imaturo, mimado, que vive em sonho. Ah, eu não falo pro meu filho que eu tenho dificuldade financeira. Então ele me pede algo extremamente caro, mas para agradar eu vou e compro, porque eu não falo para ele que eu tenho dificuldade financeira. Então assim, quanto mais a gente quer proteger dos problemas e da realidade como ela mais imaturos os filhos ficam. Mais imaturos eles são. Eu lembro que assim, é claro que dependendo de quem ouvir vai até... Não vai gostar do que eu vou falar agora, mas por exemplo, meus filhos... como minha mãe morreu, eu era muito jovem, então eu sempre tive na minha cabeça assim, eu preciso educar os meus filhos para que, se eu morrer tão jovem quanto a minha mãe, eles sobrevivam. Porque eu tive que sobreviver. Minha mãe era filha adotiva, minha mãe morreu, a família morreu junto com a minha mãe. Uf. Rompeu. Então eu tive que educar, cuidar de 2 irmãs menores do que eu. Então eu sabia lavar, passar, cozinhar, eu sabia fazer de tudo, porque minha mãe me ensinou a ser assim. Coisas mínimas. Hoje em dia o jovem não sabe lavar um copo. Coisa simples. Não sabe arrumar um tapete dentro do banheiro. Não sabe dobrar uma roupa. Né? Então assim, se perde a mãe, se perde na vida, né? Então a gente continua olhando para os nossos filhos, um filho de 30 anos, ai meu neném. Não é neném, é um homem. Ai, tadinho. Não é tadinho. Tá faltando comida, bebida? Não, bora trabalhar. Vai cuidar da sua vida, vai morar sozinho, vai crescer, vai evoluir. Não ficar debaixo da minha saia o resto da vida. Então eu sempre criei meus filhos, por exemplo, a independência. Aprendendo a andar de ônibus, aprendendo a andar de trem. Então assim, a dificuldade na vida, ela me fez olhar para os meus filhos e ensinar meus filhos a sobreviver. Vamos, porque a vida não é de rosas, não. Você precisa lutar, você precisa sobreviver. Então, assim, quanto mais cedo eu começo a trabalhar a questão de realidade e responsabilidade nas crianças, nos meus filhos, eles vão aprendendo a assumir as consequências das suas atitudes, entende? Então, isso é natural. Agora, se eu já chego com um homem de 40 anos, que é imaturo, que é inconsequente, você tem uma característica que eu tenho, que isso é da Fabiana, é a questão de falar a verdade. Isso faz parte do meu carisma. Né? Ser sinal da verdade e da liberdade. Em todas as realidades que a vida humana. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você é um homem de 43 anos. Esse seu comportamento é do menino de 15. Quando que você vai assumir a responsabilidade de homem? Você é casado? Você tem filho? Né? Você está na igreja? Você está pecando? Né? Então, assim, vamos crescer? Vamos amadurecer? E aí você começa a trabalhar com ele. Claro que eu não posso esquecer, como eu disse, da realidade familiar. Então, eu preciso fazer com que ele enxergue. Como que era a história com a sua mãe? Como que você foi criado? Quem foi seu pai? Nisso daí tudo. É isso que eu ia perguntar. Porque assim, uma coisa é o trabalho preventivo, né? Então, você expor o seu filho a responsabilidades e tudo mais para evitar que ele chegue na fase adulta se comportando ainda como uma criança. Mas quando ele já tá lá na fase adulta e tá se comportando como uma criança, como é que fazer para arrastar ele para lá agora? Então, é isso. Tem que voltar com ele. Tem que voltar com ele e fazer ele enxergar a realidade. Você percebe que você é dessa forma... sei lá, porque sua mãe te protegeu demais, porque sua mãe não te deu responsabilidade, porque sua mãe não deu uma conta para você pagar em casa, por exemplo, e você começa a levar a pessoa a enxergar a realidade dela para que ela chegue até a idade atual, né? Então, assim, porque na grande maioria das vezes um adulto, quando ele está fora da realidade, ele vive uma idade diferente, por exemplo, cronológica diferente, ele vive fora da realidade. Ele vive de sonhos, fantasias, de ilusões. Ele vive de um mundo que ele gostaria de viver. Fuga.
Fuga da realidade. Então ele foge da realidade dele, vive um mundo paralelo aqui, um mundo de sonhos, de repente algo que não viveu na juventude, algo que não viveu na infância. Então ele quer viver com 40, 50 anos de idade. Então eu preciso fazer com que ele enxergue isso, né? Que ele olhe e entender por que que você saiu da realidade. O que aconteceu? Normalmente acontece, são traumas grandes que o jovem, que a criança passa, o adolescente passa, que faz com que ele queira sair da realidade. É uma fuga, né? Fuga da realidade, por quê? Porque ele não quer sentir a dor. Então eu saio da realidade, vivo um mundo paralelo, porque eu não quero olhar para aquilo que é real, porque se eu olhar para a realidade vai doer. E eu não quero encarar a realidade, porque dói. Então eu quero fugir da realidade. Então eu tenho que fazer com que ele, desça, saia daqui, coloque o pezinho no chão, vamos começar a trabalhar. Então você volta lá e faz todo um caminho, né? E eu gosto muito de trabalhar com a árvore genealógica. Você desenha a árvore genealógica, coloca lá os filhos, os pais, entende a história de vida dessa pessoa para que ela consiga enxergar. Então, junto comigo, ela vai enxergando. Olha, tá isso, tal filho é assim por conta disso, tal filho é assim por conta daquilo. Então, você vai trabalhando com a pessoa, fazendo com que ela se enxergue, né? E no meio de tudo isso, uma coisa que ela é essencial, inclusive dentro da formação humana, eu preciso fazer com que a pessoa entenda, isso também até para dentro da educação dos filhos, eu preciso fazer com que a pessoa entenda de que ela é filho de Deus, de que ela não nasceu por acaso, que ela não é qualquer coisa, se ela existe nela um chamado a voltar ao céu, mas enquanto eu estou caminhando aqui nessa terra, eu preciso dar uma resposta. A minha vida, ela é uma resposta de Deus, né? Então eu preciso fazer com que ela enxergue isso. Enxergo a minha filiação divina, de que eu tenho um chamado específico, uma missão específica nessa terra, e que isso exige de mim responsabilidades, né? Então eu preciso fazer com que a pessoa fale, opa, calma aí, você já tá 43 anos, você tá vivendo como se você tivesse 15. Mas o que Deus sonha pra você? Você acha que Deus sonhou pra você essa imaturidade? Você tá passando tempo, você precisa voltar para a realidade, encarar aquilo, olhar para dentro de você, descobrir qual é a sua verdade, para que você se conheça a Deus e corresponda a esse amor de Deus, né? Então é um processo bastante complicado. Eu lembro que no início da minha caminhada, por isso assim, eu tenho flashes assim, do conteúdo do livro. Eu li um livro, acho que chama Maturidade, Rafael Cifuentes, acho que é o autor. E ele vai tentando nos conduzir ali uma definição mais precisa do que é a maturidade. Mas o que eu lembro é a definição dele, uma das definições que ele traz lá sobre a imaturidade. Sim. Porque ele começa primeiro argumentando que não está intrinsecamente ligada à questão cronológica, né? Que pode ter gente de uma idade avançada que é imatura e outros com pouca idade que alcançaram um nível de maturidade. Sim. Quando comparado com aquela outra lá. Aí ele fala assim que um dos traços mais marcantes de imaturidade é errar constantemente. E principalmente no mesmo erro. Sim. Fala que o imaturo é aquele que é um repetidor de erros. Então ele já fez, viu que deu errado e faz de novo. E continua fazendo, exatamente. Mas muitas vezes a pessoa ela é constante no erro porque ela não sabe ser diferente daquilo. Entendeu? Jovem. Bebeu uma vez, caiu, você teve que ir lá buscar. Bebeu duas, você vai buscar. Bebeu três, meu Deus do céu. Você não tá vendo que isso é ruim? Das 3 vezes que você caiu bêbado, roubaram teu celular, roubaram seu tênis, você tá fazendo a mesma coisa. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, ele não sabe por que ele tá fazendo aquilo. Porque ele não tem resposta, porque existe um vazio muito grande dentro dele, onde só Deus preenche, e a falta de autoconhecimento faz com que ele repita padrões. Sim. Ele vai repetir o erro muitas vezes, entendeu? Então, essa pessoa você tem que fazer o quê? Por que você tá repetindo isso? Vamos descobrindo a tua história de vida. O que te leva a isso? E aí você descobre. Normalmente, de novo, você vai voltar no pai e você vai voltar na mãe. E na educação familiar. Na gravidez, na história. Você vai voltar na história de vida da pessoa, entendeu? Então, assim, por isso que é complicado quando nós somos extremamente... não é justiceira a palavra, mas quando eu sou extremamente efusiva no sentido de que, rígido. Assim, rígido, por exemplo, não, ela repetiu 10 vezes o mesmo erro, então ela não merece uma chance. Não. Ela merece uma chance. Ela também merece uma chance. Por quê? Porque talvez ela não encontrou uma pessoa que ajudasse a enxergar o porquê que ela é isso, porquê que ela repete tantas vezes o mesmo erro, entende? Mas se é uma pessoa que quer mudar, puxa, eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Então vem cá que eu vou te ajudar. Vamos trabalhar na tua história de vida, fazer você enxergar as coisas. Aí você começa a ter resultado. E tem a questão do temperamento, assim, porque assim, eu imagino que dependendo do temperamento, a gente tem uma facilidade maior de lidar ou de formar uma pessoa.
em detrimento de outro temperamento. Acho que tem temperamento que é mais difícil de você formar humanamente falando a pessoa. Todos são. É? Todos são. A diferença está na reação das pessoas em cima daquilo que você orienta para ela, né? Então, por exemplo, o colérico, ele é uma pessoa mais decidida. Então, por exemplo, um exemplo meu. Eu usei meu cabelo liso, fazia progressiva no cabelo, tipo, 25 anos da minha vida. 25 anos alisando meu cabelo. Uhum. E aí, quando eu fui ser formadora da comunidade, eu tinha um formador ainda na época, e aí eu fui levar uma questão para ele me ajudar a responder, ajudar o meu formando. E aí ele virou para mim e falou assim, mas Fabiana, como que você quer falar pra fulana se aceitar, se nem você se aceita? Mas como eu não me aceito? Mas só olhar pro teu cabelo, esse cabelo não é teu? Mas como assim? Esse cabelo é meu? Não, não é seu. Seu cabelo é enrolado. Por que você usa esse cabelo? Se você não se aceita, como que você quer falar pro outro pra se aceitar? Pois é. Aí eu sou colérica, né? Quando ele falou isso pra mim, eu falei pra ele, ah, é? E aí ele falou assim pra mim, eu duvido que você vai ter coragem um dia de deixar seu cabelo natural. Eu falei, ah, é? Você duvida? Então tá bom. Nunca mais eu alisei meu cabelo. E meu cabelo é cacheado hoje, tem 5 anos. Só de raiva. Só de raiva, eu quis mostrar pra ele que eu sou capaz de fazer. Geralmente tem-se a impressão que quem tem o temperamento mais quente é mais difícil de ser educado. Porque a gente fala assim, o temperamento frio ali é bonzinho demais. Não são, não é, né? Não são, não. Os mais quentes, assim, é que os mais quentes, eles são mais difíceis de entender as coisas. São pessoas mais teimosas, mais difíceis de lidar. Então você precisa ter muito argumento. Você precisa ter muito argumento, entendeu? Pra falar com as pessoas. Você precisa convencer essa pessoa. Mas isso dá tempo, dá trabalho. Dá muito trabalho. Agora, é assim, o colérico e o sanguíneo, você precisa fazer com que eles venham pra realidade, acalme o coração, respire, observe, analise e responda. Os outros, fleumático e melancólico, você precisa fazer com que ele saia. Sai pra fora. Tem que sair. Colérico, o fleumático, principalmente o melancólico, tá sempre aqui, ó. Entendeu? Sempre fechado. Então eu preciso fazer com que ele saia pra fora. Que ele entenda de que, tipo, a vida não é essa melancolia. O outro precisa acalmar. E esse aqui não é essa melancolia. Vamos, levanta. Você consegue, você é capaz, força, né? Então, assim, é um trabalho específico, único, exclusivo. Por isso que é complicado você formar um grupo de pessoas. Por exemplo, eu não, como professora, por que eu nunca gostei de ser professora? Porque eu não sei, na minha visão de olhar para uma sala com 30 alunos, 25 alunos, eu não sei, por exemplo, colocar na lousa 2 mais 2 são 4. Você vai receber 2 mais 2 são 4. Ele não. E ele também não. Ou ele vai receber 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. Aí sim. Agora, se eu começo a olhar para você como um indivíduo único, eu entendo que para você o 2 mais 2 é 4. Para ele não e para ele não. Então eu preciso arrumar formas de ensinar a mesma coisa para várias pessoas. Assim são os nossos filhos. A gente brinca, cada um é de um jeito. E é mesmo. Então não adianta você colocar seus filhos, olha, então, é assim. Não, cada um vai receber de um jeito, vai te perguntar, não vai entender, vai chorar. Entendeu? Não tem jeito. Então assim, não adianta a gente achar que todas as pessoas são iguais, porque elas não são iguais. E isso é um dos grandes desafios, né? Para nós mais velhos, para nós que já temos uma caminhada, para nós que já estamos na igreja. E a gente olha para eles. Então não dá. Então eu vou fazer uma pregação para um jovem como você trouxe, para um grupo de jovens. Tem 2, 3 ali mexendo no celular, 2 prestando atenção, 4 se esfregando, 5 no mundo da lua. Por que não dá certo? Porque falta essa maturidade humana. Então eu preciso entrar na vida. Por isso que a formação humana, de uma certa forma, ela tá ganhando uma importância dentro da igreja e mais de maneira especial dentro das novas comunidades. Porque assim, chega um ponto, se você não tem essa formação humana, chega um ponto na formação pessoal que você não consegue caminhar. A pessoa, ela trava. Você já deu todas as possibilidades, livro, jejum, retiro, já deu bronca, já bateu, já passou a mão, já alisou, já fez de tudo e não, a pessoa não vai. Só que enquanto a pessoa ela não aprende, não entende a formação humana, ela não cresce como ser humano, você não consegue entrar com a espiritualidade. Né? Então, assim, como um padre disse pra gente esse final de semana, eu preciso tirar a pessoa do menos 15, do menos 20, elevar ao 0, para que a partir daí eu consiga entrar com uma evangelização simples, né? Então, isso tudo dá muito trabalho. Por isso que hoje em dia essas pregações para jovens, elas não estão dando muito certo. Sim, não, e uma coisa que eu vejo, tenho percebido, é até o formato, o mesmo formato. Então eu faço, sei lá, um momento de oração ali num grupo que vão mais pessoas já adultas. Então tem aquela estrutura, né? Tem a... Você começa ali à noite com uma música e tal, aí vai para uma oração do Espírito Santo, depois as pessoas se sentam para ouvir a exposição da palavra.
E eu percebo que com o jovem não funciona muito bem isso, e a gente insiste em fazer o mesmo formato que faz para todos os outros públicos com o jovem. Não vai. Não funciona. Eu vejo que, em termos práticos, ele não absorve porque não é aquilo. Não. Ele não tá para aquilo. Porque é uma geração tecnológica, né? Eles estão acostumados com o dedinho ali, coisas de 2, 3 minutos e no máximo é isso, entende? Então, assim, a forma de evangelização para jovens, ela precisa mudar, precisa ser dinâmica. Por exemplo, dentro da comunidade nós temos um retiro que chama Caminos. É um grande teatro. Então, eles ficam pouquíssimo tempo sentados. E sempre quando estão sentados, eles estão dentro de uma dinâmica. Nunca estão com um caderno, ouvir pregação que nem quando a gente era jovem, né? Eu fui crescer assim. Caderninho, Bíblia, e era isso. Hoje em dia não funciona mais. Então, o que nós fazemos? O que eu entendo? Eu preciso inserir o jovem na realidade. Fazer com que ele experimente o evangelho. Eu preciso experimentar o evangelho. Então, nós lá fazemos um grande teatro onde o jovem ele experimenta o evangelho. Aí ele se convence. Quando chega no final do percurso, que tem trilha, tem uma série de coisas, quando ele chega no final do percurso, ele, caramba, eu experimentei, nossa, eu não sabia, eu não entendia, mas agora eu sei. Por quê? Porque ele experimentou. E isso nunca mais a pessoa esquece. Nunca mais. Então não adianta a gente querer, hoje em dia, evangelizar jovens da mesma forma que eu era evangelizado, que você era evangelizado, porque isso não funciona mais, né? Então, ou eu vou individualmente, ou grupos menores, ou arrumo formas de evangelizar. E isso é um grande desafio para a igreja, inclusive, porque não adianta, você nem atrai mais jovens assim. Não, você pode levar o melhor pregador, não vai, você pode perceber, a grande maioria são pessoas mais velhas, porque os jovens não têm paciência, ou se estão lá, estão aqui com o celular o tempo todo, ó. Ouve 2 palavras ali e o dedinho aqui, ó, porque não para mais. E isso não tem como a gente impedir, não tem como a gente impedir mais, faz parte da nossa realidade. Então, aí é o trabalho de novo, né? Então, assim, eu preciso ter muita imaginação, criatividade, vontade, para poder ajudar o jovem a enxergar além daquilo que ele tá vendo. Na vida não é só um celular, a vida vai além disso, né? Então é muito mais trabalhoso mesmo, muito mais trabalhoso. E a formação humana, inevitavelmente, ela vai estar no meio do percurso ali, rumo à santidade, né? Então, você não vai formar um santo sem antes formar o humano que existe nele, né? Exatamente, não tem como. Não adianta, assim, o humano, uma vez, não sei se você conhece, tem a fundadora da comunidade Oasis, Maria Francisca. Não, ela senhora. não. Eu sei da comunidade, mas... uma senhora já, né? E ela fala muito sobre o Jesus humanado. Muito sobre Jesus humanado. De que a gente precisa olhar para a humanidade de Jesus. Porque quando eu começo a olhar para a humanidade de Jesus, eu consigo enxergar a santidade dele. Não existe santidade de vida se não tem humano. Então, assim, ou eu trabalho o humano, o concreto, ou não tem santidade de vida. E isso é olhar para dentro, é se conhecer, é o autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, mais esse autoconhecimento precisa me fazer olhar para Deus, olhar para o divino, olhar para o Senhor humanado, olhar para Jesus humanado. Jesus, ele foi homem, e aí ele se tornou santo. Né? Então, assim, eu sou humana e para me tornar santo, eu preciso enxergar em Deus, a valorizar minha vida e a enxergar aquilo que eu sou e aquilo que ele é. E aquilo que ele quer de mim. Eu preciso querer buscar isso. E além de tudo isso, eu preciso olhar para fora. A questão do autoconhecimento e da formação humana, hoje em dia tem muita gente que não tem paciência para a formação humana, inclusive. Muita gente não tem paciência. Por quê? Porque a gente quer fugir de nós mesmos. E aí não tem como você fugir de você. Você não foge de você. Você pode fazer o que você quiser, mas você não foge de você. Entende? Então, a não ser que você se mate. Mas fora isso, você não tem como fugir de você. É você e você. Com seus defeitos, com suas qualidades, então. Aí ou você enfrenta aquilo que você é, ou você assume, olha, esse aqui sou eu. E aí você assume quem você é e trabalha aquilo que você precisa trabalhar, ou você vai arrastando pela vida, ou você ignora totalmente, né? Mas nós cristãos, nós somos levados a olhar para Deus e olhar para mim e aceitar quem eu sou e permitir com que Deus ele me molde, né? E senão eu fico batendo na mesma tecla. Ah, eu sou idólatra. Ah, eu sou soberba. Tá, mas por quê? Quando que você vai mudar? Quando você vai perceber? Você quer um parâmetro bom? Pergunta. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo. Pergunta para 2, 3 pessoas aí. Eu dou formação em novas comunidades, né? Formação humana. Perguntar o que? O defeito, sim? Como defeito? Quem que você tá aqui? Tá os 2 aqui. Pergunta para eles. Qual o seu maior defeito? Imagina, na maioria das comunidades que eu já fiz esse exercício, a grande maioria das pessoas não tem coragem. Quando fazer é porque eu brigava. Não, agora vai. Não fizeram, então agora vai. Ô, Valci, quando acabar que você fala meus defeitos, tá, mano? Acabar que você vai falar meus defeitos.
Então, é importante e ninguém tem coragem de fazer isso. Pois é. Porque eu não quero saber do meu defeito. Eu chego lá, quero saber do meu defeito? Então, mas eu preciso querer saber o que você pensa de mim. Entende? Porque assim, tem coisas que eu não enxergo. E isso é derrubar a nossa soberba. Sim. Porque eu não sou boa 100%. Eu preciso ouvir. E aí, quando eu aceito quem eu sou, eu trabalho. E é aquilo. bom você arrumar alguém que você confia que fale isso, né? O problema é que o amigo, às vezes, ele não vê, né? O defeito do outro. Não, mas vê. Vê, né? Vê, sim. A gente faz de conta que não vê, mas a gente vê. A gente sabe quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Só que a gente não tem coragem de mexer nisso. Então, o que eu faço? Eu desisto. Eu não vou não. Esse negócio aí é chato, esse negócio aí não dá certo. Por quê? Porque eu não quero mexer naquilo que me incomoda. Né? Quantas vezes eu fui... Olha, quando eu começava a falar sobre formação humana, uma mulher, quando eu falei assim, olha, então a gente vai ter que mexer na nossa história, não sei o quê. A mulher levantou e falou pra mim assim, desculpa, mas eu não consigo. Tô de boa, quero não. Não quero mexer na minha história. Não compensa. Não quero. É muita coisa ruim. Só que é uma pessoa extremamente amarga, depressiva, triste, que se ela tivesse coragem, ela conseguiria. Sim. Né? Aí o que você tem que fazer com essa pessoa? Largar? Não pastorear? Não. O que você tem que fazer? Matar. Também não. Você precisa... Passa para mim seu telefone. Ou marca o meu telefone. Se um dia que você quiser conversar, eu tô à disposição. Essa pessoa vem te procura. E aí você pega ela no particular. Entendeu? Então isso é dom. Não são todas as pessoas que têm esse dom, né? Pra isso. Mas é maravilhoso lidar com o ser humano. Muito bom. Você vai fazer agora, então, a sua conclusão, né? O seu conselho para os jovens. E depois eu vou fazer o meu, tá bom? O que eu falaria para um jovem hoje, né? Sintetiza aí pro jovem. Bom, primeira coisa que eu falaria para um jovem hoje é... Queira buscar a Deus acima de todas as coisas, né? E queira buscar a si mesmo, né? Quanto mais você tiver coragem de olhar para dentro de você, aceitar quem você é, aceitar a sua história e reconhecer o amor de Deus, reconhecer a grandiosidade de Deus e entender de que você tem uma missão específica, mais fácil você se converte. E você não é o dono da razão. E busca a formação humana. E busca a formação humana. Essencial. Principalmente você que é velho, que já passou da juventude. Também, principalmente. Não fuja. Não fuja de você. Você pode conseguir fugir de qualquer coisa, menos de você. Então se encare. Olhe pra você, busque, queira sair da situação que você está. Você tá feliz como está? Não sei, talvez não. A gente sempre tem algo pra poder mexer. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Eu só preciso ter a humildade e a coragem pra poder mexer naquilo que eu não quero mexer. Quanto mais eu mexo, melhor eu me torno. Foi assim comigo. Esse é meu testemunho de vida. E qual o meu conselho para o jovem? Eu vou copiar de alguém mais sábio que eu não lembro quem foi que falou isso, mas assim, eu acho que meu coração tá convencido de que é um bom conselho para a juventude. Sabe qual que é? Envelheça. Envelheça com equilíbrio. E para isso, faça terapia e mais do que terapia, busque a formação humana, porque a formação humana vai te fazer ser um adulto, um idoso, um velho, equilibrado e santo. Minha amiga, muito obrigado. Por nada. Tamo junto, hein? Tamo junto. Prazer. É isso aí. Você que acompanhou até aqui, pega esse link. Não deixe de enviar para tudo quanto é jovem, família que você conhece. Assuntos como esse precisam ser recorrentes em todos os lares hoje, né? A gente brinca aqui, né? Eu quero fazer o papel do advogado do diabo, mas assim, amo a juventude, né? Longe de mim, é brincadeira, não, eu amo a juventude. Então faça isso, encaminhe para o jovem que você conhece, para os pais que têm filho entrando nessa fase da adolescência, que é um desafio tremendo. E esse sentimento de frustração, de fato, ele vem, porque a gente almeja, né? Almeja os melhores sonhos para os nossos filhos, e quando vê que a coisa não tá exatamente como a gente planejou, vai gerar desespero, né? Então, colabore com essas famílias indicando esse conteúdo e tantos outros. E mais, também, um outro conselho que eu dou para vocês, pais, procurem ajuda se não consegue sozinho. Seu filho talvez precise só de um abraço, de um colo ou de um ouvido. Se você não consegue fazer isso, procure ajuda. Estou à disposição. E é que você vê, por exemplo, também a importância da comunidade espiritual. Porque, como a gente falava no início, né? Às vezes a dificuldade dele é de escutar você, pai e mãe. Sim. Mas se tiver alguém de sua confiança próximo,
Sim, Né? Aquilo que você falaria que ele ou não escuta através de seus lábios, ele vai escutar através de outra pessoa. exatamente. Então, a importância de estar perto de pessoas, né, que compartilham ajudar. das mesmas coisas que você. Que possam ajudar, exatamente. E além disso tudo, reze. Reze. A oração, ela transforma a vida. É porque às vezes a gente gasta muito tempo falando de Deus pro nosso filho, mas não fala do nosso filho pra Deus, né? Exatamente. Reze. Presente para Deus. Consagre mesmo seu filho para Deus. Porque ele sabe muito mais do que a gente, né? E ele sabe o que é melhor. Ele quer mais que nosso filho dê certo que a gente, né? Exatamente. Então, assim, se eu tenho a consciência de que eu fiz tudo o que eu podia, ele vai fazer o resto. Sim, É fato. é isso aí. Então, bom, pra não perder o costume, né? Convida alguém pra vir sentar na mesa do meu barco. Você faz o convite de alguém que vem na sua mente. E como eu sempre digo, né? Não é uma indicação, um convite você vai fazer pra pessoa, né? E depois você dá um jeito desse convite chegar pra ela e ela reage da forma que ela lhe considerar uma pessoa cara a ela. Se ela aceitar, de fato, então ela lhe considera. Se ela recusar, aí depois vocês revêem a amizade. Olha, quem eu convidaria, quem veio na minha cabeça agora foi a Geórgia. Geórgia é uma psicóloga, ela tem um instituto, né, o Faidwin, que ajuda muitas pessoas, muitas novas comunidades. Nossa, seria interessante. Já ouvi falar da Geórgia já. Já ouvi falar, mas... Que ela tem agenda muito apertada, mas ela conhece muito, né, sobre essa parte do clero, de toda essa parte religiosa. Ela seria bastante interessante se ela viesse. Tá bom, então. Olha, convida pra ela. G, É. convite vai pra você. Vem aqui no Barco, porque com certeza você tem muito conteúdo, muita coisa boa, muita novidade pra trazer pra nós. Pronto, tá feito o convite. E diante disso, só podemos dizer uma coisa. Vem aqui falar, João. Vê se você assiste no barco mesmo. Vai arregar, João. Vem, Nossa, o João, é o João. O que é o João? Vai, jovem, vai, jovem. Força. Ó, aqui, o final do negócio, né? Aí, então, ele assiste mesmo, tá vendo? Vai lá, João. Olha na câmera, fala aí. Permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Aleluia. Eu tenho a esperança no jovem! Uhul!